A história de José está se terminando. E não somente a história de José está terminando, mas a história do patriarca está terminando. E agora José, ele traz, e ele chega com toda a sua família, e diante do faraó ele a apresenta. Então veio José e disse a faraó: meu pai e meus irmãos, com seus rebanhos e seu gado e tudo que tem, chegaram na terra de Canaã. Eis que estão na terra de Gósen. José, ele faz toda uma comitiva e faz com que o povo já chegue e se instale na terra que eles esperavam, exatamente uma terra bem distante do centro do Egito, mas uma terra extremamente frutífera, própria para o gado, para o cultivo, ou melhor dizendo, para a criação dos rebanhos. E havia dois propósitos de José fazer isso. O primeiro é fazer exatamente uma separação, para que o povo se separasse e não mais se misturasse, como José mesmo se misturou quando ele foi vendido para a terra do Egito. Ele era um homem solteiro, ele chegou a ser escravo. Depois de ser escravo, ele foi prisioneiro. Ao ser prisioneiro, ele foi levantado pelo Senhor e ele colocado como o segundo homem de toda a terra do Egito. Só que o faraó disse para ele: agora vamos te dar a mulher, a filha de Potífera, o sacerdote On. E eles acabou se casando com essa mulher e teve 2 filhos. Algo que era impossível que José pudesse rejeitar isso, já que ele era um escravo, não tinha família, não tinha ninguém. E o casamento seria como se fosse um casamento da realeza, um casamento de nobres para ele, para que desse um status não mais de um escravo, mas de um homem nobre dentro da sociedade. Essa mesma associação José quis evitar de qualquer forma do seu povo com o povo do Egito. De maneira que o povo do Egito, sabendo que ele, não melhor dizendo, José, sabendo que o povo do Egito detestava pessoas que cultivavam, ou melhor dizendo, que criavam gado, teriam repulsa para esse povo, ele já foi logo dizendo: meus irmãos, minha família, são todos pastores, são todos criadores de gado. Então isso já pressupõe no coração de Faraó, que disse: ixi, esse povo, como é que eu vou tratar com esse povo? Não posso fazer desagravo ao meu, vamos dizer assim, afiliado, meu José, que tem nos salvado, mas eu tenho que dar graça a ele. Mas como é que eu vou lidar com isso? E aí José já diz isso e também já traz a solução: peço que você coloque eles na terra de Gósen, um pouco mais distante, lá em cima, lá tem bons pastos, e eles podem trazer os seus rebanhos para cá. A palavra de Faraó foi interessante, porque Faraó, quando ele é ouvido que os familiares de José chegou até eles, Faraó diz assim mesmo sabendo que eles são afiliados, ou melhor dizendo, mesmo sabendo que eles são criadores de gado, ele diz assim mesmo: peçam que eles venham rapidamente para a terra do Egito e deixem tudo lá, não tragam nada, porque eles terão tudo aqui na terra do Egito. A intenção de Faraó era clara: se eles não trazem um gado, eles podem ser usados no meu palácio, no meu reino, nos meus ministérios, nos meus ofícios, para o Estado, de maneira que eles teriam todo o suprimento para eles. Só que José, ele não quer fazer isso, e Jacó também não quer, de maneira que eles trazem todo o seu rebanho. E quando traz o seu rebanho, Faraó tem que lidar com uma situação: como eu vou colocar esse povo no meio do meu povo que detesta esse tipo de gente? E Faraó e José, ele já te aponta: vamos para a terra de Gósen. Então é exatamente isso, ele instala e fala para Faraó. E Faraó, José, ele chama 5 dos seus irmãos para apresentar sua família a Faraó, mais o seu pai. E ao apresentar os seus 5 irmãos, a primeira pergunta que Faraó diz: qual é a profissão de vocês? O que vocês fazem? Ele diz: somos pastores desde pequeno. E aí ele diz assim mesmo sabendo do favor do Faraó, que era para eles se assentar em qualquer terra da região do Egito, ele diz: nós, os teus servos, pedimos que o Senhor nos conceda pasto, porque a fome é tão grande e não tem mais pasto para o nosso gado. Nos dê alguma parte da terra do Egito. A gente não quer ela, a gente só quer cultivar, quer fazer com que o nosso rebanho se multiplique. Nós estaremos com vocês. E então Faraó, aceitando essa palavra, ele diz: vão para a terra de Gósen, permaneçam nessa terra, coloquem-se vocês em Ramsés, e lá vocês criem os seus gados. E então, depois desse primeiro contato, ele vem e Jacó se apresenta. Jacó é um homem já bem idade avançada. Depois de mais ou menos 17 anos, depois ele vai morrer. Ele já está bem definhando. E quando ele se apresenta diante do Faraó, Faraó reconhece que ele é um homem de muita idade.
Para um egípcio, a idade era como se fosse, eles ansiavam pela eternidade. Eles ansiavam para ter uma vida extremamente longeva. E a idade assim própria ou ideal, perfeita para um egípcio, seria 110 anos. Jacó já tinha ultrapassado demais dessa idade, ele estava com 130 anos. E quando esses 130 anos aparecem diante, a primeira pergunta que Faraó faz, ele diz assim mesmo: quantos anos são que o Senhor tem? Quantos anos? E aqui a resposta de Jacó, ele é impressionante para nós, porque ele diz assim mesmo: os dias dos anos das minhas peregrinações são 130 anos, poucos e maus foram os dias dos anos da minha vida, e não chegaram aos dias dos anos da vida de meus pais, nos dias das suas peregrinações. Eu queria que a gente atentasse a respeito da vida que a gente tem, porque não é o tempo de vida, porque Faraó, ele ansiava por uma vida extremamente longa. E ansiar por uma vida extremamente longa é a ideia da eternidade, algo que Deus não nos deu mais. Porque essa eternidade foi nos cortada nos dias em que a gente desobedeceu o Senhor e se rebelou contra o Senhor, e Ele disse: a morte vai chegar na tua vida e não tem mais como você seguir adiante, a tua vida será fechada. Mas todo aquele que não conhece o Senhor, ele anseia sempre para viver longos anos, como se ele nunca pudesse morrer. Já vi falar, já falei aqui na igreja, que muitas vezes a ciência, ela se coloca exatamente como Deus, tentando de fazer de todas as formas um jeito para que este homem viva eternamente. Nunca se cumpra a palavra de Deus: no dia em que dela comeres daquele fruto, certamente não morrerás. Ela tenta de todas as formas romper com essa palavra que é fiel e é verdadeira. Tu não vais morrer, a gente vai dar um jeito e você vai viver, a gente vai dar um jeito e você vai viver. Nos dias de hoje a gente sabe que tem pessoas sendo congeladas por criogenia, colocar o corpo humano em câmeras de refrigeração, vamos colocar assim, de maneira que esse homem que está sendo congelado em vida, e que tem uma doença mortal e que não há cura hoje, esse homem vai por uma câmara dessa, na esperança de que quando houver uma cura para a doença dele, ele seja ressuscitado, ou seja descongelado e seja aplicado o antídoto, a vacina, ou seja lá o qual for o tratamento, para que ele torne a vida e prossiga a sua vida. Existem muitos hoje ricos que fazem isso. E o problema é: será que são vivos? Será que de fato estão vivos? Enquanto esse quebra-cabeça não fecha, as pessoas estão acreditando na imortalidade. E Faraó não era diferente. Enquanto ele não encontrasse esse elixir da vida longa, da vida longeva, da vida da eterna, ele não para. Por isso os faraós, eles eram embalsamados, de maneira que eles pudessem ser guardados, seus corpos tão perfeitos. Por isso que tem hoje as múmias de Faraó, que são quase que praticamente perfeitos, eles estão intactos, se a gente assim poderia dizer. Não se tornaram pó e cinza devido à preparação do embalsamento. Mas fato é que quando Faraó, ele olha para Jacó e disse: quantos anos da tua vida? E Jacó diz muito claro: são poucos, são 130, mas são poucos e maus os dias dos anos da minha vida. Não chegaram os dias dos anos dos meus pais. Seu avô morreu com 175 anos de idade, Abraão. O seu pai, Isaac, morre com 180. Jacó vai morrer com 147 anos. A gente vai ver isso no final do capítulo. Então ele está com 130 anos e ele espera exatamente a morte. Ele já não acredita mais que ele vai viver tanto tempo. Só que há um ponto interessante. Faraó, ele se surpreende com essa vida. Uma vida, ele passou 110. Como é que ele consegue 110? Não dá para viver mais do que isso, não. A perfeição é 110 anos, ele chegou a 130 anos. Só que Jacó, ele começa a mostrar para a gente alguma coisa muito real na nossa vida. Que a nossa vida vai ter um fim, que a nossa vida vai ter um começo, mas também terá um fim. E quantos anos ou quanto tempo nós temos nessa vida, a gente tem que se perguntar sempre. Ainda que a gente viva muito tempo, ainda será pouco.
E ainda que a gente viva muito tempo, muitas vezes as nossas vidas não vão refletir essa vida tão boa que a gente está vivendo nos dias de hoje. Quando eu digo vida tão boa que estamos vivendo, porque devido às nossas atitudes, essa vida pode ser extremamente terrível, pode ser extremamente perversa, pode ser uma vida extremamente difícil para ser vivida. O que Jacó ele faz um balanço da sua vida aos 130 anos, depois de passar uma jornada toda com seu avô, porque ele passou 20 anos vendo Abraão, ouvindo de Abraão, das promessas de Deus. Ele passou mais uns outros 40 anos, no caso, somados 20 com mais 20 anos, na presença de seu pai Isaque, vendo e ouvindo as promessas de Deus. Depois ele passa 20 anos sozinho na terra de Canaã, na terra de Ur dos Caldeus, na terra do seu tio Labão. 20 anos depois ele retorna para a sua terra, para a terra de Canaã, e ele encontra de novo seu irmão. E agora eles fazem as pazes e seguem caminhos diferentes. A partir de então começa a surgir uma nova história, mais outros 20 anos, que são a idade que exatamente, ele nasce José. E aos 17 anos ele vive com Jacó. Durante todos esses períodos, basicamente marcados de 20 e 20 anos, algumas coisas são muito trágicas na vida de Jacó. É por isso que ele olha para a vida dele, olha, foram 130 anos, mas esses anos são poucos comparado à idade dos meus pais, à idade dos meus avós, mas ainda tem uma coisa ruim, esses anos são maus, porque me fez muitas dores. E aí a gente pergunta, mas Jacó, tu viveste na presença de Deus, Jacó, tu caminhaste com Deus, Jacó, tu tinha gente que estava atrás de ti, que via como um exemplo de como a gente deveria andar e como a gente não deveria andar. Você reconheceu os erros dos teus avós, você viu o erro do teu pai, por que tu erraste da mesma maneira? Por que tu agiste da forma como teus pais agiram? E é isso que Jacó, nos seus 130 anos, quando ele começa a comparar, e quando Jacó, como melhor dizendo, quando o faraó está do outro lado, ele olha, ele só olha uma idade. A missão de Jacó, a ambição de faraó é só ver a eternidade, muitos anos. Mas para Jacó, ele vai ver a vida dele diante de Deus. E é isso que a gente tem que começar a ponderar a respeito das nossas vidas, de fato, diante de Deus. Não é o que a gente tem, é como a gente vive o que a gente tem. Não é quem nos cerca, mas é como a gente vive com essas pessoas que nos cercam. Tem pessoas que têm família, mas é como se não tivesse família. Tem pessoas que têm dinheiro, mas não existe, não vivem como se tivesse realmente esse dinheiro. Tem pessoas que têm uma saúde, parece que não vive correndo para a morte. O que Deus está nos mostrando nessa noite, exatamente, é que esse Jacó, ele passa 30 anos, e esses 130 anos, ele faz uma perspectiva, uma reflexão a respeito todos esses 130 anos. Ele viveu uma vida com muitas dores, devido às atitudes que ele tomou, devido à ambição do seu coração. E isso tornou tão dura a sua vida, tão penosa a sua vida. Mas ainda assim, Deus estava com ele. Que nós não possamos olhar para as pessoas que têm muita idade ou que têm muitas coisas e muitos bens e dizer, isso que eu quero na minha vida. Olhemos para aquilo que nós temos, para o andar que nós estamos colocando, e nós sejamos coração sábio para andar nessa perfeição do caminho e olhar que tipo de atitude nós estamos tomando. Porque aquilo que Deus nos dá, muitas vezes, vai se tornar a nossa própria destruição. A família que era tão boa, que era uma promessa de Deus e que se manifestou, se transformou um caos no coração e na família de Jacó. Só depois de muitos anos, essa família torna-se unida. E aqui eu queria continuar no texto, e ele diz exatamente isso. A partir do momento, Jacó então abençoa Faraó, provavelmente com longevidade e prosperidade, e segue. A Bíblia declara então que José, ele abre um precedente e começa a dizer assim mesmo. Ele estabelece a família todinha na terra do Egito, na terra de Ramsés, como ele ordenara, e então começa a ter uma nova dinâmica aqui na história. José começa a tratar, ou no caso Moisés, ele começa a fazer um comparativo com a chegada do povo de Israel, com a fome que eles viram, saíram de lá e chegaram na terra do Egito, e com a própria nação do Egito, como eles se portam sob a mesma situação.
E essa situação, ela vai ser mostrada de 3 formas e de 3 maneiras bem diferentes para agravar no coração e impactar no coração de Israel algo que Deus está fazendo. Deus é fiel e está sustentando a família da fé. Deus é fiel e está sustentando a família da promessa. Deus é fiel e não vai deixar que o Messias morra naquela terra. Antes, pelo contrário, essa nação irá se multiplicar e o Messias há de nascer desse povo. No verso de número 3, ele diz claramente, quando o faraó pergunta aos seus irmãos: qual é o vosso trabalho? Ele responderam: os teus servos são pastores do rebanho, e todos nós, nossos pais, também somos. Disseram mais o faraó: viemos habitar nesta terra porque não há pasto para o rebanho de teus servos, pois a fome é severa na terra de Canaã. Agora, pois, te rogamos, permita que habitemos teus servos na terra de Gósen. É a primeira vez que agora o povo de Israel fala de si: a terra está extremamente perversa, não tem como mais ficar em Canaã, viemos aqui procurando pasto. A segunda vez que ele vai falar, no verso de número 13, agora José está mostrando exatamente o contraste entre os egípcios e o povo de Israel. Enquanto Israel está entrando na terra do Egito e está se apossando, tomando posse, não foi só uma terra que foi dada a eles de maneira assim: vocês ficam aí por esse tempinho. Não, foi dado como escritura para eles, uma posse mesmo na terra do Egito foi dada a eles. Olha a comparação: Israel começa a ser dado gratuitamente uma terra na terra do Egito, para que eles pudessem se estabelecer, e pão foi dado a eles para que eles nada sentissem falta. Do contrário, aqui começa o contraponto, verso de número 13: não havia pão em toda a terra, porque a fome era muito severa, de maneira que desfalecia o povo do Egito e o povo de Canaã por causa da fome. Então José arrecadou todo o dinheiro que se achou na terra do Egito, na terra de Canaã, pelo cereal que compravam, e o recolheu à casa de Faraó. 3 coisas vão começar a acontecer. A princípio, o povo da terra do Egito, eles ainda tinham comida, tinham tudo ainda. Mas a fome começou a se agravar e eles começaram a pagar pela comida. Não, durante os 7 anos de grande fartura, a gente conseguiu guardar um pouco de dinheiro. Aí ganharam. 1º ano, 2º ano, 3º ano, provavelmente. A Bíblia não diz qual foi o ano que essa fome foi tão extrema que eles já não tinham mais dinheiro. Provavelmente deve ter sido no 4º ou no 5º ano. Fato é que quando essa fome está extrema, o povo diz assim mesmo: olha, a gente ainda tem dinheiro, nos dá cereal, nos dá comida. E aí eles foram e deram comida. Passado 1 ano depois, o dinheiro deles já havia se acabado, não tinha mais dinheiro nenhum. Então o que é que os egípcios voltaram de novo com José e disseram: olha, a gente não tem mais dinheiro. Então José disse assim mesmo: o que vocês têm? Vocês têm rebanho? Traga o rebanho de vocês, nós compraremos o rebanho de vocês e daremos pão para vocês. Então os egípcios disseram: muito bem. Eles pegaram cavalos, camelos, jumentos, gado, qualquer tipo de coisa, de animal, de criação, levaram até José. José comprou toda a criação deles, todos os seus rebanhos, de todos os tipos e variados, e deu para eles naquele ano comida. Eles comeram e se fartaram, e depois de 1 ano, não tinham mais dinheiro e não tinham mais rebanho. A fome era extrema. Eles voltaram com José e disseram: olha, José, não vamos mentir para ti, nós não temos mais dinheiro, e tu já compraste todos os nossos rebanhos, nós não temos mais nada. Mas se tu não nos der comida, vai perecer nós e toda a terra, porque não vai ter nada, ninguém para arar a terra, ninguém para produzir nada. O Egito vai ter com muita fartura, muito dinheiro, mas não terá mais nação, não terá mais criação, não terá mais nada. Vocês também irão perecer. Então, faça o seguinte: nos compra, a mim e a nossa terra, a cada um de nós. Nós seremos escravos de Faraó e a nossa terra será de Faraó. Então José faz exatamente isso. Ele compra o escravo e toda a terra. O que sobra para esse povo? O que realmente sobra para esse povo? Esse governante sábio agora, ele compra todos, e ele compra, traz tudo, e a Bíblia declara que só um grupo ou melhor dizendo, 2 grupos na terra do Egito não viraram escravos e permaneciam com as suas terras. Era o grupo de sacerdotes e o grupo dos israelitas. Os sacerdotes, porque comiam da mesa do faraó, sempre tinham comida, de maneira que eles não precisavam vender as suas terras para terem o que comer.
Israel era alimentado da mesma forma por José e tinha sempre comida na mesa deles. Pão sempre tinha, mas o povo não tinha. O que a gente aprende com isso, Abraão? O que tem a ver essa história dessa fome tão grande, chegar na terra do Egito e o povo trocar? Isso mostra exatamente aqueles que são cuidados por Deus. Quando Deus cuidou do seu povo, não houve fome, não houve miséria, e não importa a catástrofe que vem, nem os inimigos que vêm, Deus sustenta sempre o seu povo. Porque o nosso Deus é um Deus justo, é um Deus fiel. Aquilo que Ele promete, Ele cumpre para os seus. O povo do Egito, ele estava sendo abençoado por causa que Deus colocou um José para reinar sobre eles, de maneira que eles ainda assim se vendiam como escravo. E aqui é interessante que José quer mostrar, ou melhor dizendo, Moisés quer mostrar. Israel sai da terra do Egito como um escravo oprimido, porque eles, quando o faraó se levanta, que não conhecia os feitos de José, agiu com astúcia e escravizou todo o povo de Israel. E ao escravizar todo o povo de Israel, a Bíblia declara que esse povo gemeu ao ponto de clamar a Deus, e o seu clamor chegou aos ouvidos do Senhor, e Ele enviou Moisés para libertar. Quando Deus envia Moisés e liberta o povo da terra do Egito, Moisés começa a escrever a história do povo de Israel e entrega essa história. E aqui é interessante para nós entendermos a respeito do processo pelo qual Deus age no coração de nossas vidas, como Deus trabalha no nosso coração para que nós tenhamos um coração grato para com Ele. Porque é isso que Moisés quer mostrar para nós. A servidão que os egípcios se colocaram não foi uma servidão obrigatória. Eles voluntariamente se colocaram e disse: compra-nos, compra a nossa terra e compra nossas vidas, para que nós não morramos. Então José vai e compra. Quando José compra e se aposta deles, do seu trabalho, José faz algo que eles não faziam. José, ele traz um processo, diz assim mesmo: agora eu estou dando semente para vocês. De tudo que vocês plantarem, de tudo que vocês colherem, vocês vão tirar 1/5 para nós. Essa será a taxa de juros para vocês. O restante, a 4ª parte de vocês, vocês fiquem para vocês semearem, comerem, sustentarem a família de vocês e todos que trabalharem com vocês. Ou seja, apenas 20% eu quero. Na terra do Egito isso se fazia em 1/3, ou seja, mais de 33%. 33% era uma carga muito pesada, só que José lhe deu 20% apenas. E a gente pode entender uma coisa, que quando José fez isso, o texto diz claramente, para que eles olhem para José e eles disseram assim, verso de número 21, quanto ao povo ele escravizou, de uma a outra extremidade da terra do Egito. Somente a terra dos egípcios, dos sacerdotes, não a comprou, pois os sacerdotes tinham pão, tinha porção de Faraó, e eles comiam sua porção que Faraó lhes tinha dado, por isso não venderam a sua terra. Então disse José ao povo: eis que hoje vos comprei a vós outro, a vossa terra para Faraó. Aí tendes semente, semeai a terra, das colheitas dareis o 5º a Faraó, e as 4 partes serão vossas, para a semente do campo, para o vosso mantimento, e dos que estão em vossas casas, e para que comam as vossas crianças. Responderam eles: a vida nos tem dado, achamos mercê perante meu Senhor, e seremos escravos de Faraó. Você entende como é o senhorio de Cristo sobre as nossas vidas? Isso aqui é uma clara analogia do que vai acontecer com o povo de Israel. Quando José ele reinou e trouxe salvação, não somente para a terra dos filhos de Israel, mas para os egípcios também trouxe. Apesar de eles terem sido escravizados, a Bíblia declara que eles se alegraram da forma como eles foram escravizados. E a gente tem que entender que a nossa vida, tudo que nos pertence, Cristo já tomou. E se a gente não se alegra da forma como Deus cuida de nós, se a gente não é capaz de nos alegrar da forma como Deus dirige as nossas vidas, como cuida das nossas vidas, como controla nossas vidas, como guia nossas vidas, a gente é pior do que esse povo de Israel.
ou melhor dizendo, pior do que o povo da terra do Egito, que foram comprados literalmente. E eles assim agradeceram e disseram: tu salvastes a nossa vida. Será que nós podemos também dar esse coração grato ao Senhor? Porque anos mais tarde, 400 anos depois, Israel vai dizer: era melhor sermos escravos na terra do Egito, porque lá tínhamos cebola, tinha tomate, tínhamos alho, éramos escravos, mas tínhamos essas coisas. O que Deus está nos trazendo é que 400 anos depois, o povo de Israel vai se multiplicar. O povo de Israel vai se tornar extremamente grande. E Faraó vai escravizar esse povo. Ele não vai se lembrar daquilo que José fez para com o seu próprio povo, que o seu próprio povo se prontificou, voluntariou, dizendo: nós queremos ser escravos. Mas Faraó fará de uma maneira diferente. Ele fará compulsoriamente, de maneira obrigatória. Eu quero dizer uma coisa para os irmãos: Cristo nos resgatou e nos comprou inteiramente, e nós voluntariamente agora devemos o servi-lo. Mas será que a gente está voltando para novamente entender de maneira diferente quem é o senhorio de Cristo? De como nós estamos servindo ao Senhor? De qual será a nossa ligação verdadeira para com Deus? Porque quando a gente servia ao pecado, doía nossas costas. Havia dor por causa dessa servidão tão terrível. Mas Cristo tendo nos libertado, por que a gente é tão incapaz de agradecer ao Senhor? Porque é tão fácil a gente reclamar daquilo que Deus tem nos dado, da gente olhar para as outras coisas e não ser grato ao Senhor, só dele ter nos dado a vida e vida eterna. A gente tem que ponderar muito isso no nosso coração. Quando eu decidi partilhar e compartilhar todo o livro de Gênesis para nós, é para que a gente entendamos claramente o princípio de todas as coisas que acontecem nas nossas vidas. Porque nas histórias do livro de Gênesis vai mostrar o início de cada uma das coisas, de quantos erros a gente vai cometendo, de quantos erros a gente vai cometendo e quantas vezes o Senhor tem agido de misericórdia para nos trazer e tornar o nosso coração mais grato. Mas parece que quando a gente vai escrevendo e vai falando e vai ensinando, assim como Israel, ele olha para o resultado das Escrituras, olha a vida dos seus antepassados e procura repetir os mesmos erros. Jacó repetiu os erros do seu pai, do seu avô. Israel está próximo a repetir os mesmos erros. Mesmo Jacó mostrando-se: foi muito errado a minha vida. Tomei decisões extremamente terríveis, que causou a destruição da nossa própria casa, e por um fio ela não foi destruída, porque o Senhor teve misericórdia de nós. Quando Moisés termina de escrever o relato entre essas duas coisas, entre um povo que estava sendo provido de pão e um povo que estava passando necessidade, Moisés volta de novo para Jacó. E ele aparece Jacó com uma imagem dizendo assim: Jacó entende que agora a sua vida está no final. E ele faz uma prova e chama José, aquele que tem autoridade sobre todos. José, promete que quando eu morrer, não me enterres nessa terra. Com todas as bênçãos que Deus nos deu, não me enterra nessas terras. A Bíblia declara claramente que José viveu com Jacó durante 17 anos. Depois de 17 anos, sumiu, morreu José. Só depois de mais de 20 anos, José volta. Seu pai o vê. E quando o seu pai o vê, ele se alegra e diz: eu quero ver o meu filho, porque esse será meu último dia. Porque o dia que eu ver ele, eu posso morrer em paz. E ele o vê. E quando ele vê, ele vive, ele chega aos 130 anos e vive mais de 17 anos. Os mesmos 17 anos que Jacó protegeu José, os primeiros 17 anos de vida dele, agora será José que está protegendo Jacó, os seus últimos 17 anos de vida.
Que interessante, porque isso mostra como Deus faz exatamente todas as coisas boas. Apesar da morte chegar sobre as nossas vidas, Deus nos dá alguém para sempre nos proteger. Os pais protegem dos filhos, para que no futuro os filhos sejam a proteção dos seus pais. Ontem eu estava falando com a minha mãe. Minha avó vai completar 100 anos de idade, não sei se completa. E no nosso grupo, minha avó passou por uma situação muito difícil. A idade dela é avançada e algumas coisas aconteceram com ela durante essa última semana. Que ela ficou entre a vida e a morte praticamente. E a minha mãe, filha dela, 2 filhas, cuida dela. Minha mãe tem mais de 70 anos. Minha mãe estava extremamente cansada, coração pesado. Estava muito difícil para ela aguentar. Então um outro filho que mora lá perto também, em Belém, foi com ela para ajudar e passar o final de semana. Minha irmã, que deveria vir na segunda-feira, amanhã, ela entrou em resfriado, numa gripe que está ruim. Então como é que ela pode vir ajudar numa senhora de 90 anos e uma outra idosa que acabaram de passar por uma gripe para piorar? Ela disse, eu não posso ir porque eu estou doente, não tem como. Eu posso até querer ajudar, mas aí aquilo que está em mim pode passar para ela e pode piorar o caso. E não, ontem à noite, era por volta mais ou menos de 11 horas, eu resolvi dar uma ligada para a mamãe e disse assim, mãe, me passe os documentos dele e da minha avó, que eu vou trazer vocês 2 para cá. Ela disse, meu filho, não dá mais. Tua avó não tem condições de viajar mais. Não pode mais pegar. Não tem condições. Não compra. Porque não dá. Eu não sei se ela vai aguentar, então não compra. Eu disse, mas mãe, não dá, Abraão, não dá. Agora é só vocês que podem vir para cá. Se nada mudar, a vida dela vai cair assim e vai definhando cada vez mais. E nessa, algumas coisas são muito difíceis para ela. A musculatura é muito fraca já, perto dos 100 anos. Minha avó urina e a bexiga sai para fora. E agora pior, ontem à noite ela aconteceu com tanta força da gripe, todo o ânus dela foi para fora, amados. A perna dela não consegue mais andar porque está extremamente... É uma espécie de trombose que aconteceu nela. É só por um milagre ela continua viva. Mas o fato é que quando Deus nos dá os filhos, eles irão nos cuidar no futuro. Não é que a gente tenha um filho para exatamente querer que ele nos cuide. A gente não quer que um filho nosso nos cuide. A gente quer morrer com saúde, saudável, mas não é assim que funciona. E Deus, conhecendo o pecado nas nossas vidas, Ele faz com que os pais cuidem dos filhos, para que mais tarde os filhos cuidem de seus pais. E eu estou falando isso é porque existe um tempo na nossa vida, amados. Existe um tempo muito curto na nossa vida, e se a gente não tomar nossas decisões mais sérias, a gente vai, no final da nossa vida, vai ser como Jacó dizer, eles foram poucos, aí, apesar de muitos olharem para eles, nossa, que vidão, eles serão maus não no sentido de que não prestam, mas é mal no sentido de dor e sofrimento, pelas ações que tomamos e pelas ações que deixamos de tomar. Nessa noite eu queria convidar você a meditar na vida de Jacó, e a entender que ele perdeu o filho aos 17 anos, Deus voltou com esse mesmo filho depois de 20 anos, e ele conseguiu viver mais de 17 anos, e agora era o filho que cuidava do pai, não mais o pai cuidava do filho. E no final da jornada ele diz, meu filho, me promete, então me sustentar-te com tudo que é bom. Eu vi os meus filhos todinhos, e os meus netos, os meus bisnetos, estão tudo em bênção, mas essa não é a terra que Deus nos prometeu. Nossa terra está lá.
A terra da promessa, e eu não vou morrer aqui e ficar enterrado aqui. Promete-me, leva para a terra e para o sepulcro onde estão Abraão, Isaque, me enterra lá. É isso que eu quero mostrar para vocês. A gente não pode perder de perspectiva a promessa maior da vida que Deus nos deu. Se a gente perde isso, a gente vai viver nesse mundo como qualquer outra pessoa, sem esperança, achando que os bens dessa vida e as bênçãos que Deus nos dá é tudo que nós temos. E não é tudo, amados. Há infinitamente coisas maiores e melhores que nos aguardam. Mas é o nosso coração que deve ser inclinado para isso. E não nos desviarmos com aquilo que Deus tem nos dado. Incline sua cabeça, oremos ao Senhor. Precioso Deus e Pai Celestial, te agradeço por tua bondade. Te agradeço, Senhor, pelos anos de peregrinação que teu filho teve contigo. Não foram 130, foram 147 anos. Muito aquém do seu pai de 180 ou do seu avô de 175 anos que morreram. Mas fato é que ele morre na perspectiva correta. Ele olha para a promessa. Ele reconhece que ele é um peregrino, que ele é um forasteiro, Senhor. Ele reconhece, Senhor, que sua família foi cuidada pelo Senhor. E é isso que nós devemos, Senhor, colocar nas nossas vidas. Que o Senhor é que cuida, que o Senhor é que sustenta, que pode passar as intempéries da vida, podem passar de situações terríveis. A fome pode ser extrema ao nosso volta, Senhor, no ambiente em que nós vivemos. Mas nós teremos o pão da vida, a sempre nos dar esperança, graça e força para continuar a nossa jornada. Para que nós não venhamos ficar apegados àquilo e aqui nessa terra. Nem tampouco as dores que podem nos viver, Senhor, nos sobrevir, Senhor amado, a respeito das situações tão terríveis que há nesse mundo. Para que o nosso coração não se esqueça do Senhor, nem tampouco fique amargurado, mas continue colocando nossos olhos sempre no Senhor e na promessa da vida eterna que Tu nos prometeu e que ela não pode de forma alguma falhar. Assim nós oramos e pedimos a Tua bênção sobre todos nós, em nome de Jesus. Amém e amém.